de 1 Coríntios, nós vamos aqui do versículo 1 até o versículo número 13, tá? Toda terça-feira eu começo falando isso, né? Essa é uma carta para uma igreja, e sendo uma carta para uma igreja, é uma carta também para nós, né? E Paulo, ele foi profundo em todas as áreas que ele debateu, para que a igreja permanecesse no caminho do Senhor. E quando nós meditamos, porque uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é você meditar na Bíblia, né? Quem medita na Bíblia, ele se aprofunda nos pensamentos de Deus, amém? Porque a Bíblia, ela contém os pensamentos de Deus. Paulo falou daquilo que Deus pensava, Pedro falou daquilo que Deus pensava. Todos os apóstolos que escreveram a Bíblia, né? Lucas, Marcos, eles falaram sobre o que Deus pensava, amém? Então a Bíblia é o pensamento de Deus, e é por isso que nós temos que meditar, né? Meditar na palavra, ler, reler, ver contexto. A gente precisa ver o contexto cultural, o tempo onde foi pregado, para quem foi pregado, né? Nós precisamos meditar, porque nisso Deus vai trazendo revelações ao nosso coração, para nos mantermos no caminho, né? Como Paulo, quando escreveu essa carta aos Coríntios, ele escreveu para que a igreja permanecesse no caminho. Então isso é importante para o nosso dia a dia e para o nosso crescimento espiritual, amém? Então vamos então, capítulo 8 de 1 Coríntios, coisa sacrificada aos ídolos. É uma polêmica isso, até hoje, nossos dias, né? E os irmãos vão entender por quê. Só que Paulo tem um pensamento, e um pensamento muito curioso, que os irmãos, né, vão entender o que Paulo está dizendo sobre isso, amém? Versículo 1: Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Então todos tinham conhecimento, amém? Por quê? Porque ele já havia ensinado, amém? Por isso que o ensinamento, ele não pode entrar por um ouvido e sair por outro. O ensinamento, ele precisa ficar presente na sua vida, porque a qualquer momento você vai usar o ensinamento que você aprendeu, amém? Então Paulo está falando isso porque ele já tinha ensinado. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Vai prestando atenção. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Olha o paradigma. Se alguém pensa em saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Tá vendo? Por quê? Porque até para você aprender existe a maneira certa. Tem gente aprendendo coisa importante, mas da maneira errada. E aí, meu irmão, começou errado, vai dar errado. Amém? Aí fica todo frustrado. Nossa, mas é a palavra de Deus, foi isso que eu entendi. Entendeu errado. Por isso que nós temos que meditar na palavra. Amém? Para que não coloquemos a nossa espiritualidade em risco. Versículo número 3. Se porém alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai,
de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Nem todos, porém, há esse conhecimento. Alguns há que, acostumados até agora com o ídolo, comem coisas sacrificadas ao ídolo e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém ver a ti, que tens conhecimento, à mesa em um templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, porque em Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida escandaliza o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Amém, Jesus? Preste atenção, irmãos. Paulo, ele tinha uma visão que é uma visão que nós precisamos ter. Amém? É claro que quase todos nós aqui viemos de uma escola e dessa escola nós aprendemos que os ídolos, eles são alguma coisa. As imagens de escultura são alguma coisa. E muitas das vezes é um mal para a nossa vida. E nós viemos de uma escola que nós aprendemos ao quê? A amaldiçoar essas coisas, né? a se manter longe dessas coisas. E muitas das vezes até criticar pessoas que adoram certas coisas. Só que nós precisamos entender que quando nós temos a consciência de quem é Cristo, e quando nós temos a consciência no nosso coração, que Ele é o único Deus na face da terra, e que não há outro Deus, tudo que está debaixo da terra sendo adorado pelos homens, não tem mero poder algum sobre a face da terra. Nada. Mas daí você pode perguntar, mas pastor, o pastor não usa o diabo não usa dessas imagens, o diabo não usa desses deuses para manipular o homem? Usa. Olha como usa a Aparecida lá. Olha como usa a Aparecida lá. Usa. Mas nós que temos uma consciência renovada, nós que sabemos quem é Deus, nós que servimos Deus e dominamos a sua palavra, sabemos que aquilo lá não tem poder nenhum. Sabemos que aquilo lá não passa de barro, de pau ou de gesso, que se cair no chão se quebra, que se pedir para fazer alguma coisa não tem força para fazer nada. Então nós sabemos disso. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo, ele começa dizendo, olha só, ele vai dizer: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento que ele já tinha falado sobre isso. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, se você ficar somente com a palavra e não colocar o amor dentro desta palavra, seja em qualquer área da vida,
isso vai ser somente um inchaço de conhecimento na sua vida. A pessoa fica cheio, mas cheio de conhecimento, mas sem amor. Esse conhecimento não é nada. Amém, Jesus? E qual é o amor que ele está falando aqui? O amor ao próximo. Por quê? Porque muitas das vezes, aquelas pessoas que ainda estão gatinhando na presença de Deus, aqueles que ainda estão aprendendo sobre Cristo, para quem que eles vão estar olhando? Para nós, que já estamos mais algum tempo na frente deles, na presença de Deus. Então, se eu faço algo que escandaliza, isso vai contaminar a mente do mais fraco, que está caminhando. Então, eu vi um pastor dando testemunho um dia, e eu foquei nesta palavra. Ele falou assim que ele, antes de conhecer Jesus, ele cometeu um crime e foi preso. Aí ele passou tantos anos na cadeia, se converteu dentro do presídio, e aí ele saiu. Primeira coisa, quando acabou o tempo dele lá no presídio, ele saiu. Primeira coisa que ele fez foi procurar uma igreja. Procurou uma igreja, chamou o pastor, explicou a vida dele. O pastor ficou feliz, né? Ele foi lá e membrou naquela igreja. Começou a frequentar a igreja. Não queria mais o mundo, não queria nem mais o crime. E um dia, o pastor anunciou que seria casamento de fulano de tal, e teria festa em tal lugar, que toda igreja estava convidada, que ele ia fazer o casamento, e foi nesse casamento, né? E quando estava lá no casamento, lá, os irmãos sabem, né? Nós temos que ter uma posição muito forte sobre festa de casamento. Porque tem familiares nossos que ainda não se converteram. E aí tem aquele negócio, vai ter bebida, né? Vai poder beber. E festa de pessoas convertidas a Cristo não entra bebida alcoólica. Amém, Jesus? Não entra. Eu, quando eu casei, tinha lá da minha família, da família da minha esposa, um monte de bebum lá. Vai ter bebida? Não vai ter. Mas eu vou levar na caixinha. Se eu levar, eu jogo fora. Se eu achar, eu meto o pé, eu jogo fora. Do meu casamento não vai ter. Amém? E ele foi nesse casamento, ele foi convidado, ele tinha acabado de chegar na igreja, foi convidado, ele foi. Vai lá, quem casou não teve terceiro segmento, tinha cerveja. E daqui a pouco, o que ele viu? O pastor bebendo. O pastor estava lá, na mesa, bebendo. Ele olhou aquilo e falou assim: rapaz, esse negócio de crente não é que esse negócio é bom mesmo? A gente pode até beber. Olha o pastor bebendo. Olha o que ele fez? Ele ficou com aquilo na cabeça. No próximo final de semana, alguns amigos lá, né? Rapaz, você saiu. Nossa, não falou antes. Não, porque eu tô na igreja agora, não sei o quê. Mas é aí, cara. Mas, né, vamos ali no bar tomar uma cerveja com a gente, não sei o quê. Ele pegou. Não vou, não sei o quê. Mas daqui a pouco ele parou, pensou e veio na cabeça dele o pastor bebendo. Eu falei, não tem nada a ver. Não, eu vou pro bar, vamos lá. E foi. Chegou no bar, começou a beber. Deu uma briga dentro do bar. Ele entrou no meio da briga. Chamaram a polícia. O cara ainda estava de condicional ainda. Pegaram ele. Voltou a ser preso. Sabe o que ele fez? Escreveu uma carta e mandou pro pastor. Pastor, vem visitar eu aqui na cadeia, que eu preciso falar uma coisa muito séria com o senhor. Estou precisando conversar com o senhor. O pastor foi lá na cadeia. Meu filho, o que você fez? Você perdeu a cabeça, cara, onde já se viu? Se ir pro bar beber, pelo amor de Deus, você estava com a cabeça, você estava tão bonitinho na igreja, tudo. Eu falei, então, pastor, estou aqui por causa do senhor. Por causa de mim. Eu falei, lembra no casamento, fomos convidados lá? O senhor estava na mesa lá, bebendo. Eu olhei aquilo lá, falei assim, é normal beber. Aí, aconteceu comigo, fui beber, olha onde que eu estou hoje. E o senhor é que é culpado, está aqui. Então, o que nós fazemos, o que nós falamos,
a forma que nós exercemos vai influenciar a vida de muitos. Então é isso que Paulo está dizendo. Cuidado com aquilo que vocês estão fazendo, com o conhecimento que vocês estão recebendo. Porque se você não amar o próximo, você vai destruí-lo. Deu para entender? Amém? E aí Paulo vai dizer, se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Tá vendo? Porque o conhecimento, todo conhecimento de Deus, ele é só válido quando o amor está presente. Quando eu uso daquilo para beneficiar a vida de alguém. Não para auto se promover, né? E nem para poder crescer ao ponto de se tornar uma pessoa arrogante, né? Uma pessoa que pise nas pessoas. Não. Todo conhecimento é para o proveito da própria obra de Deus. É por isso que Deus nos dá conhecimento, para o proveito da obra de Deus. Então, nós temos que aprender a usar o que nós sabemos de conhecimento, porque senão ainda não sabemos como convém saber. Está sendo em vão o que estamos recebendo em nossa vida. Se porém alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então o amor, ele precisa estar nesse processo de conhecimento, tanto para demonstrar para outras pessoas o amor que você tem pelo conhecimento de Deus, como também para com o Deus que está te fornecendo o próprio conhecimento. Porque muitas vezes nós não. Muitas vezes as pessoas, elas recebem o bem de Deus com prazer, mas infelizmente não há um retorno para Deus através do seu amor. E nós precisamos estar atentos. Será que nós estamos agradando a Deus através do nosso amor? Deus tem dado tanta coisa para nós. Será que nós estamos recompensando isso com o nosso amor? Nós precisamos pensar nisso. Qual é o nosso posicionamento? O que nós estamos fazendo? Como estamos fazendo? É isso que nós precisamos entender. Porque existem duas maneiras de você fazer o que é certo. Fazer o que é certo da maneira certa ou fazer o que é certo da maneira errada. E o que tem de gente fazendo o que é certo da maneira errada, isso não agrada o coração de Deus e muito menos vai trazer recursos para a sua vida. Amém? Já o versículo 4, ele diz: quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Então, se você já tem essa consciência que imagem de escultura, que macumba, feitiçaria, essas coisas não têm poder contra você, porque você sabe quem é o seu Deus, e sabe que só tem um Deus debaixo desse céu, chamado Jesus Cristo. Então você tem a consciência, isso aí não vai fazer mal para você. Não vai fazer mal para você. Agora, você tem que ter o equilíbrio de entender. Vamos lá, a festa mais tradicional aqui da nossa cidade, festa de São Benedito. Aí chega ali, tem aquela distribuição de doce. Todo ano eu ligo no Jornal da Vanguarda e eles filmam a fila inteira. Pessoas lá na fila, o que eu vejo de crente lá é uma coisa absurda. E o irmão, puxa vida, a irmã está ali também pegando doce. Amém? Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer, o que Paulo está ensinando. São Benedito é alguma coisa? Não. Tem algum poder na terra? Não. É o único Deus. Eu tenho esse conhecimento. Então, se eu for lá pegar aquele doce lá e comer, não vai acontecer nada comigo. Nada. Mas por que, pastor, então o senhor não vai lá e não pega? Por causa dos fracos. Porque se eu for lá e pegar,
né? Comigo não vai acontecer nada, porque a minha consciência já foi renovada. Eu sei que aquilo lá não tem força alguma e não vai acontecer nada comigo. Mas e o fraco? O fraco vai lá e o que é contaminado? A sua mente. Ele vai ficar dividido na fé. Ele vai ficar, será que eu vou ser crente ou será que eu fico aqui mesmo no católico? Vai começar a ser influenciado por aquilo que lá está. Então, nós deixamos de fazer muitas coisas para não influenciar o fraco a pecar, para ele não cair na armadilha do diabo. Nós, que já estamos em Cristo Jesus, temos essa consciência que aquilo não é nada para nós e não pode fazer nada por nós e nem contra nós. Mas muitas pessoas não estão preparadas com esse tipo de conhecimento. É isso que Paulo está dizendo. Olha o versículo 5. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos desses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Olha o que Paulo está dizendo. Amém, Jesus? Então, nós que temos essa consciência, não temos que ficar com medo de macumbeiro. Não temos que cortar. O macumbeiro está vindo ali, eu vou atravessar a rua. Não. Vai de encontro com ele. Ô, meu irmão, Pai do Senhor, dá um abraço nele. Faz isso. Sabe, meu irmão, então isso não tem força contra nós, que temos uma consciência de quem é o nosso Deus e de como estamos servindo a Ele. E por que então, pastor, que há muitas pessoas sendo pega por esses mal? Eu já vi o senhor orando aqui, desfaz a obra da macumba, desfaz a obra da macumba, a pessoa é liberta. Por quê? Porque infelizmente são fracos, não estão preparados, ainda não chegaram ao ponto de decidir por um só Deus na sua vida. Então nós precisamos entender isso. Olha o que diz mais a palavra do Senhor, olha o que Paulo diz mais. Versículo 7. Nem todos, porém, há esse conhecimento. Nem todos, porém, podem agir desta forma, porque lhe falta o quê? O conhecimento. Amém, Jesus? Então não tem macumba, não tem boa cumba, macumba, boa cumba. Dizem que existe boa cumba, né? A mesa branca, né? Que é boa cumba, né? O pessoal fala. Eu falei assim, não, eu vou na mesa branca. É mesmo? Mas o negócio lá é ruim, né? Não, é branco, irmão. Branca é da paz. É mesa branca. É boa cumba. Existe até uma cumba gospel, sabia disso? Existe até uma cumba gospel. Um dia, eu tinha programa, quando nós tínhamos programa, já ficamos 6 anos com o programa de rádio no ar. E era um programa de rádio tremendo. Eu fazia domingo 2 horas de programa. E alcançava o Vale do Paraíba inteiro, mas era uma audiência tremenda. Orava para as pessoas, expulsava demônio das pessoas na rádio. Nossa, era tremendo, o pessoal gostava muito. Tocava só louvor mesmo de arrebentar. Aí um dia, uma irmã de Cruzeiro se identificou como pastora. Ela entrou na rádio, pastor, preciso de uma oração do senhor, também sou pastora, de tal ministério, não sei o quê. Não, eu vou morar, estou marcando um caderno de oração, não sei o quê, tá, beleza. Aí eu fazia, terminava 6 horas, aí tomava banho e vim pro culto. Quando eu cheguei do culto, irmão, 10 horas da noite, 10h30 da noite, meu celular tocando. Aí fui atender, era a pastora. Pastor, hoje a palavra que o senhor pegou, falou muito comigo na rádio, e eu estou precisando de uma ajuda muito grande. Falei, o que está acontecendo, irmã? Pastor, eu era casada. E sabe quando chegou um tempo assim na minha vida assim que, sabe, eu já não estava me sentindo mais bem com meu marido. Nós nos separamos. Mas depois que nós separamos, pastor, passou alguns meses, nossa, eu fiquei arrependida. E eu tenho buscado conversar com ele, eu tenho buscado falar com ele,
para que ele volte de novo, né? Eu quero meu marido de volta. Eu falei, amém, irmã. Amém, só se arrependeu, né? Arrependimento é de Deus. Glória a Deus. Mas por que ele não volta, irmã? Então, pastor, eu acho que eu cometi um erro muito grande. E eu preciso da ajuda do senhor. Eu falei, mas que erro que a senhora cometeu, meu Deus do céu? Então, pastor, eu fiquei tão desesperado pro meu marido voltar, que um dia eu saí do culto, eu fui lá no centro de macumba fazer uma macumba para ele. Falei, misericórdia, não estou ouvindo isso, meu Deus. Falei, senhora foi aonde, pastora? Eu fui lá no centro de macumba, falei, mas o centro aceitou a senhora lá? Não, aceitou, e o pai de santo falou, que boa que a senhora veio. Falei, irmão, acho que é melhor a senhora mudar de religião. Falei para ela, acho que é melhor só mudar. Acho que a igreja que a senhora está, não está aceitando a senhora não. A senhora ir para lá, para outro lugar mesmo, está aceitando a senhora lá. Porque eu vou ser sincero para a senhora, se eu saio da minha casa, vou lá no centro de macumba, eles põem para fora. Um desce, um guia lá naquele lugar, porque eu sou homem de Deus. Eu atrapalho o trabalho deles lá, eles vão expulsar o de lá. Mas a senhora fez isso? Fiz. Então eu falei assim, então tá bom, irmão, vou ajudar a senhora. Vai, vou. Com um conselho. Amém, pastor, fala. Esquece seu marido, esse nunca mais volta. A mulher ficou brava, irmão. Não, mas um outro pastor para mim falou que a minha vida vai mudar, que meu marido vai voltar, que a gente vai ser mais feliz. Problema do outro pastor. Eu estou falando aquilo que eu conheço. Esquece. Uma vez que a senhora procurou o inferno para tentar te ajudar e não Deus, acabou, irmão. Arruma outro marido, que esse não volta mais. Mas para os irmãos ver ao ponto que chega a falta do conhecimento. Ou se tem conhecimento, não sabe usar. É nessas horas. Amém, Jesus? Então o que Paulo diz? Nem todos, porém, há esse conhecimento. Alguns que, costumados até agora com ídolos, comem coisas sacrificadas a ídolos e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Você já viu algum alimento, que você come algum alimento e atrapalha sua mente? Você já viu isso daí? Né? A não ser que seja algum alimento alucinógeno. Ou comer maconha, comer cocaína, sei lá. Aí você fica doidão da cabeça. Mas comer arroz e feijão, um doce lá, né? Sei lá, um pão com linguiça de festa tal. E você ficar desse jeito? Por quê? Porque é fraco. Amém? Porque é fraco. Então tudo que está envolvido naquilo ali vai atrapalhar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela não tem fé. Ela não está firmada em Deus. Amém? E nós precisamos vigiar nossa vida por causa disso. Porque muitas das vezes, se você for lá na festa do bendito comer um pão com linguiça, não vai acontecer nada com você. Porque você sabe o Deus que você serve. Você sabe que o seu bendito não tem força nenhuma. Mas se alguém vê você lá comendo e é fraco na fé, vai ser corrompida a fé dele. Então é por isso que nós não fazemos. Né? Não porque nós não podemos, porque nós podemos, porque nós temos conhecimento. Mas não fazemos por causa dos fracos. E é isso que Paulo está ensinando. E aí ele vai dizer mais ainda. Ora, a comida não faz agradáveis, não nos faz agradáveis a Deus. A comida não nos faz agradável a Deus. Ah, eu estou comendo uma coisa especial aqui. Jesus já disse para os fariseus: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Ele disse isso para os fariseus. Então, olha o entendimento de Paulo. A comida não nos faz agradável a Deus. Se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Nada nos falta. Amém, Jesus? E aí ele vai dizer mais ainda: vede contudo que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Presta atenção nisso. Amém? Presta atenção nisso. Poxa, então você não vai
lá buscar alguma coisa para você comer na festa de São Benedito, Santo Antônio, na festa de Aparecida. Você não vai lá buscar alguma coisa para você comer. Por quê? Porque pode ter alguém que te olhe, te veja e fala: meu Deus, até o pastor está aqui. Ah, quer saber o negócio? Eu vou virar um cabeção. Não. Nós sabemos que eles não são nada. Não tem poder algum. Mas nós não fazemos por causa das pessoas que estão começando e dos mais fracos na fé. Amém, Jesus? E aí, Paulo continua dizendo assim: pois alguém te vir a ti, que tens conhecimento, à mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida? Tá vendo? Vendo você lá na fila do pão com linguiça da festa de São Benedito, passa o irmão de carro e fala: meu Deus, o pastor comprando pão de linguiça São Benedito. Ah, eu vou ficar aqui. Eu também vou participar dessa festa. Porque ele já vai pensar que você está na festa, entendeu? Que você está brincando no parquinho, que você está vendo o show lá que está passando. Aí ele já fica ali. Aí daqui a pouco já vem um pão com linguiça, já vem uma cocada. Aí daqui a pouco já roda uma latinha de cerveja, não sei da onde, já cai na mão dele. E aí, irmão, vira um boné velho na vida do irmão. Paulo está falando sobre isso. Aí ele vai dizer, né? Pois alguém te vê, a ti que tem conhecimento na mesa, em templos de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida? E comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, porque Cristo morreu por ele. Amém? Então por que nós não vamos lá? Por amor. Porque nós amamos as almas e não queremos ver ninguém saindo fora da presença de Deus. E é por isso que nós renunciamos a essas coisas. E é por isso que nós ensinamos as pessoas não ir lá para poder pegar essas coisas. Por quê? Não porque aquilo lá tem poder, não, porque aquilo lá influencia a vida de pessoas que podem estar já pronto a aceitar Jesus, para não quer mais aceitar. Já não quer mais aceitar. Já vira a cabeça dele. Ele já começa a pensar diferente por causa da sua atitude. Amém? E aí ele vai dizer mais: ora, pecando assim, aí é pecado. Aí Paulo fala que é pecado. Você tendo todo o conhecimento, mas sem amor, vai lá na festa de ídolos, né? Come, bebe, não vai acontecer nada com você. Mas por falta de amor, você está pecando, porque tem outras pessoas que estão te vendo. Amém? Quando eu era católico, eu fui católico, irmão, por incrível que pareça, faz 30 anos que eu sou convertido, mas eu já fui católico. Fui coroinha, fiz primeira comunhão, né? Não fiz tanta coisa dentro da igreja católica, que eu vou falar para vocês. Minha mãe fazia eu ficar enfiado dentro daquele lugar lá. E tudo que eu mais via, né? E aí eu... É uma coisa terrível. Aí o padre acabava a missa. Acabou a missa. O padre ia falando, eu levantava no meu lugar, sentava no banco de trás, sentava no outro. Quando o padre levantava lá para terminar, eu já estava lá na porta. Eu era o primeiro a sair, junto com a turma nossa lá, primeiro a sair para ir na barraca para comprar cerveja para beber. Era desse jeito. Aí quem que chegava na roda nossa? O padre. Só que o padre ia lá, tirava a batina, colocava a roupinha dele, chique, de marca, sabe, bonezinho. Chegava lá, e aí, tá bem gelada? Tá boa? Falei, tá, ó. Mandava ver. Aí eu chegava em casa daquele jeito, irmão. Nem sei como chegava. Eu saía lá da festa, chegava em casa daquele jeito. Parava na porta de casa, assim, que a minha casa era um corredor. A casa do pai. Era o meu pai, meu tio na casa do meio, e uma outra família de um outro tio meu na casa do fundo. Só que não tinha portão, a casa nossa era aberta. Aí eu chegava, se subir, tinha um degrauzinho para subir, subia, esborrava a porta. Minha mãe abriu, eu caía para dentro. Você bebeu de novo, rapaz? Onde você tá com a cabeça, beber desse jeito? Fica caindo aqui, meu pai ficava bravo. Aí, irmão, eu ia lá, tomava banho gelado, minha mãe dava café amargo para beber,
vomitava tudo. Nossa, falar pra você, aquele negócio terrível, terrível. Aí, a hora que eu tava mais ou menos bom, por que você bebeu desse jeito? Porque o padre tava lá comigo. Minha mãe, puxa vida. Mãe, se o padre bebeu, mãe, a senhora acha que eu não ia beber? Se o padre pôde beber, você acha que eu não ia beber, mãe? Minha mãe ficava sem palavras, irmão. Quando eu me converti, minha mãe deu graças a Deus eu me converter. Porque os padres dão muito mau exemplo. Infelizmente. Então, exatamente. E sabe como é que termina a noite, irmão? De muitos padres? No motel. E não é como é, não, irmão. Não é como é, não. Termina no motel de pessoas que ele beberam a noite inteira ali, irmão. Quantas vezes eu não recebi convite? Não recebi convite, irmão, de padre. Eu falei, irmão, você tava falando com gente errada aqui. Eu não faço essas coisas, não. Eu bebo, mas essas coisas eu não faço. É, exato. Caí fora. Exatamente. Então é desse jeito, irmão. Né? O padre saiu da casinha. Exatamente. Irmão, eu fui. Já vamos terminar já, tá dentro do horário. Eu fui trabalhar uma vez, estava no mundo ainda, né? Não tinha aceitado Jesus. E sempre fui assim, meio alto, já fui meio forte. Hoje eu sou gordo, mas já fui forte. E aí, sempre me convidavam para trabalhar de segurança em baile. Aí eu fazia já academia, né? E aí o dono da academia chegou e me disse: "Ô Ronaldo, tem um baile no sábado, você não quer trabalhar?" Eu falei, mas pra quem? Não, pro policial civil tal. Ele vai estar lá também. Ele tá precisando de 7 caras para trabalhar com ele, eu vou também. Eu falei, tá bom, vai de blazer, certinho, tá bom? Nós vamos tirar a guarda lá. Eu falei, tá bom. Fui num tal de casarão, irmão, aqui no Clube dos 500. Irmão do céu. Não falaram pra mim, irmão, do que era o baile. Era baile só de homem e mulher. Só de gay. Era baile só de gay. O povo fala traveco, né? Essas coisas aí, né? Era só disso. Irmão do céu. Aí começou. Começou a chegar o povo. Eu comecei a olhar, nossa, mas aquele ali não é o dono da loja tal. Aquele ali não é da oficina do fulano. Pô, aquele cara é advogado. Irmão, tudo vestido de mulher. Cabelão. Nossa, mão do céu. Daqui a pouco, quem que vem? De púrpura. Parecendo que ia sair num carro alegórico. Um padre. Gay. Irmão, começou o baile, que coisa horrorosa. Aqueles gritos, aqueles uivos. Parecia que tinha um lobo sorto lá no meio do negócio. Aqueles gritos horrorosos. Eu fiquei lá pra fora, fiquei atormentado, irmão. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí, irmão, não podia. O policial civil tava tirando serviço armado. O que eu fiz? Eu tinha uma máquina de choque. Eu levei a máquina de choque.
Aí eu fiquei andando em cima do paredão lá, um monte de gente querendo entrar, a gente não deixava, em cima do paredão. Aí uma hora, deu vontade de eu ir no banheiro, eu fui no banheiro, tive que passar no meio daquelas coisaiadas lá, falei, meu Deus do céu, entrei no banheiro, cheguei no banheiro, um rapaz olhou pra mim estranho. Eu falei, não acredito. Saí do banheiro e saiu atrás de mim. Moça, dá uma instrução pra mim. Falei, eu não quero papo com você, cara. Eu já comecei a falar, eu não quero conversa com você. Não, camisinha até aqui assim, ó. Parece. Eu preciso conversar com você, que não sei o quê. Mas você quer conversar comigo? Quero. Tinha um decidão assim de gramado e umas árvores. Então vamos lá na árvore, no meio das árvores. Vamos. Ele desceu. Quando ele desceu, eu tirei a marca de choque na barriga dele. O cara caiu. Acabou o baile. Passei, ele tava dormindo, dando sereno lá, ó. Pega pra quem te quero. Nunca mais viu fulano. Você vê como a gente era ruim, né, irmão? Graças a Deus aceitei Jesus, irmão. Porque, olha, pelo amor de Deus, coisa terrível. Mas até padre tinha nessa festa. E eu fiquei horrorizado de ver, irmão. Nunca mais eu trabalhei num lugar desse. Nunca mais falei, Serginho, ó, nunca mais me chama pra essa porcaria, que isso eu não quero mais fazer parte. É, é, é. E aí, aonde se encaixa nisso? Aonde Paulo falou, tem um conhecimento, porque falar que padre não tem um conhecimento é mentira. Ele tem um conhecimento, mas não sabe usar o conhecimento que tem. Porque se ele soubesse usar o conhecimento que tem, ele largava a batina e aceitava Jesus. Amém? Mas não usa o conhecimento que tem. Então, para terminar aqui, Paulo vai dizer, pelo que se a comida escandaliza, o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Amém? Então, a gente tem que tomar uma certa postura para não escandalizar, para não matar a fé de outras pessoas, mas temos que ter a consciência que debaixo aqui do céu só existe um Deus, o resto é invenção, irmão. Não tem poder algum contra a nossa vida. Amém? Eu já contei para os irmãos aqui, quando eu era pastor ainda do outro ministério e dirigi uma igreja no Jardim do Vale, o macumbeiro ficou enfesado comigo, irmão. E o macumbeiro foi na porta da igreja. Porque o que tinha acontecido? Duas pessoas que eram lá do centro veio para a igreja, se converteu. Aí um dia um macumbeiro foi lá, o pai de santo, ó, eu vou matar você. Eu falei, você vai me matar? Eu falei, vou, porque eu sou o pai de santo fulano de tal, entendeu? Meu corpo é fechado, e o que eu faço acontece, que que teteté. Falei, você vai matar eu? Vou, que dia que você vai me matar? Não, eu vou fazer um feitiço pra você vai ver, você vai morrer. Falei, então tá bom, fala o seguinte, ranqueia a gravata, leva, faz com isso aí. O que mais que você quer? Você quer fio de cabelo? Você quer fotografia minha para fazer? Ele falou, você tá de palhaçada comigo? Eu falei, não, eu conheço o Deus que eu sirvo, meu irmão. Você tá sendo enganado aí, você é um trouxa, rapaz. Você tem que conhecer o Deus que eu sirvo. Então você vai ver, uma semana você vai morrer. Eu falei, tá bom, então vai lá, fala o seu feitiço. Todo mundo da igreja ficou preocupado comigo, irmão. Pastor do céu, você não deveria ter falado isso. Pastor, você não deveria ter comprado briga. Que não sei o que, irmãos, entenda, só existe um Deus debaixo da terra. E eu sirvo a Ele, acabou. O resto é invenção de homens. Uma semana depois, quem que foi lá? Uma irmã do centro. Estava acabando o culto, ela chegou. Quando ela chegou, eu estava lá no púlpito, eu vi ela chegando, os obreiros já foi, né? Já sabia da situação, os obreiros já ficaram espertos. Aí ela pediu para falar comigo. Acabei o culto, ela pediu para falar comigo. Falei, pode vir, entra aí. Pastor, pelo amor de Deus, eu vim em paz, viu? Falei, amém, eu estou em paz aqui também. O que a senhora quer? Quero fazer um pedido para o senhor. Um pedido para mim? Falei, cadê o pai de santo? Então, é sobre ele mesmo. Falei, o que você quer? O senhor não vai lá no hospital visitar ele? Tá ruim no hospital, pastor. Tá ruim no hospital, entre a vida e a morte, e os médicos não descobrem o que ele tem.
E eu fui lá visitar ele disse para mim, pede pro pastor vir aqui visitar eu, porque depois que eu fiz a macumba para ele, olha onde que eu vim parar. Aí eu falei assim, eu vou orar a Deus, se Deus permitir eu vou. Aí eu cheguei na minha casa, né, fiquei pensando, a minha esposa começou a dar risada, os irmãos começaram a dar risada, cheguei em casa, orei a Deus, Deus falou assim, ó, se você for lá, ele vive, mas se você não for, ele vai morrer. Está nas suas mãos. Deus deixou para mim decidir. E eu pensei bem, não, Deus está me testando. Ele é uma alma. Fui lá. Cheguei lá e entrei. E estava lá no leito, lá, ele abriu os olhos. Pastor, o senhor veio me ver. Eu falei, vim, mas você não pediu para vir? Eu vim, o que você está fazendo aqui? Pastor, desde o dia que eu fiz a macumba para o senhor, olha o estado que eu fiquei, pastor. Estou morrendo aqui. O tiro saiu pela culatra. Ele falou desse jeito. Eu não sabia que o Deus do Senhor era tão forte desse jeito. Falei, então, lembra que eu falei que você estava sendo enganado? Você era um trouxa? Você quer aceitar Jesus? Eu quero. Orei para ele, aceitou Jesus, saiu de lá, não morreu e serve a Deus até hoje. Sabe por quê? Porque existe só um Deus debaixo do céu. O Deus que eu sirvo. Amém? Por isso macumba, feitiçaria, mal olhado, inveja, sabe? Pão de festa de São Benedito, nada disso vai mudar a minha vida. Nada disso vai fazer mal para mim. Mas eu preciso entender que eu preciso ter uma postura de homem de Deus para não influenciar os mais fracos. Amém? Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Então, semana que vem, capítulo 9 de 1 Coríntios. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Põe a mão sobre o teu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso.